Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Obrigado pela sua companhia. Que o Senhor abençoe sua vida, sua família. Hoje eu vou estar na Celso Garcia 777 no Brás, às 19h30, com a Vigília do Melhor da Terra, que é baseada em Isaías 1:19. Se quiserdes e ouvirdes, comereis do melhor desta terra. Em todos os nossos templos, nós vamos estar realizando o mesmo trabalho. Olha o que diz aqui em 2 Samuel 9. Eu vou ler só alguns versículos. O que eu não falar, você encontra do 1 até o 13. 9:3. Perguntou-lhe Davi: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar a lealdade de Deus? Respondeu Ziba: ainda há um filho de Jonatas, aleijado dos pés. Onde ele está? Perguntou o rei. Ziba respondeu: na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei mandou trazê-lo de Lodebar. Lodebar quer dizer lugar sem pasto, cidade sem pasto. No 7 diz assim: não tenha medo, disse-lhe Davi, pois é certo que eu tratarei com bondade por causa de minha amizade com Jonatas, seu pai. Vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam ao seu avô, e você comerá sempre à minha mesa. Então o rei convocou Ziba e disse-lhe: devolvi ao neto de Saul, o seu senhor, tudo que pertencia a ele e o clã dele. Você e seus filhos, seus servos, cultivarão a terra para ele. Você trará a colheita para que haja provisões na casa do neto do seu senhor. Mas Mefibosete comerá sempre à minha mesa. Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Mefibosete quer dizer vergonha destruidora. Aleijado dos pés, com o nome desses, toda vez que ele falava o nome dele, ou que alguém chamava por ele, estava dizendo vergonha destruidora. Morando, está aqui, em Lodebar, um lugar que não tinha pasto. Numa sociedade agrícola, onde as pessoas dependiam da terra, da agricultura, se não tinha pasto, não tinha terra, então era um lugar pouco habitado, certamente esquecido, e onde a miséria, a pobreza predominava. Olhe só para a vida desse homem. Mefibosete quer dizer vergonha destruidora. Morando em Lodebar, um lugar quase inabitado, com um lugar seco, certamente, miserável, aleijado dos pés, lá, aparentemente esquecido. Mas o que eu quero fazer você entender, que operando Deus ninguém pode impedir. E a Bíblia diz que há um tempo determinado para todo propósito embaixo do céu. E quando Deus determina algo, não há força nesse mundo que possa invalidar. Está lá Davi, e certamente é tocado por Deus, pelo Espírito Santo. Ainda há alguém da família de Saul para que eu possa mostrar a lealdade de Deus? Então você vê que não era uma coisa dele. Ele usou a expressão a lealdade de Deus. Porque Deus nunca se esquece.
Por anos, possivelmente, Mefibosete ficou lá como uma pessoa esquecida, como alguém que ia morrer daquela maneira. Não tinha saída para ele. Mas, quando uma pessoa anda com Deus vivo, crê no Deus vivo, Deus não se esquece dele. Davi sente de Deus de em busca. Manda chamar esse senhor, esse Ziba, que foi servo de Saul, e pergunta: tem ainda alguém da família de Saul? Para que Deus possa mostrar a lealdade dele? Ele diz: tem. Tem um filho de Jonatas, mas é aleijado dos pés. Traga ele para mim. Quando ele chegou até Davi, olha o que ele falou aqui para o Davi, ó. Quem é o teu servo para que te preocupes com um cão morto como eu? Olha como estava a autoestima dele. Lá embaixo. Olha como ele se via como um cão morto. Quer dizer, alguém totalmente sem valor, sem importância. Era assim que ele se via. Como alguém sem importância. Mas para Deus, ele tinha muita importância. Deus não se esqueceu de Mefibosete. Daquele que era chamado de vergonha destruidora. Deus não se esqueceu. Daquele que estava na cidade sem pasto. Aquele que era aleijado dos pés. Aquele que se via como um cão morto. Deus não se esqueceu. E posso dizer que da noite para o dia, o cativeiro de Mefibosete foi mudado. Foi virado. O sujeito, a vergonha destruidora, aleijado, na miséria, morando lá, no meio do nada, no fim do mundo, num lugar esquecido, passou a ser dono de terras, e não eram poucas, e eram boas, porque Saul tinha sido rei, e Davi restituiu todas as terras que foram de Saul. Davi deu para Mefibosete, que era o neto dele. Davi colocou Ziba com toda a sua casa para trabalhar para Mefibosete. Então, com Ziba, no total, 36 pessoas. E o sujeito que passou por certo comendo mal uma vida inteira, agora ia comer todos os dias da mesa do rei. Da mesma comida que o rei Davi comia, ele passou a comer como um de seus filhos. Deus mudou a vida dele. Deus reverteu completamente a situação em que Mefibosete estava vivendo. Toda a maldição que o acompanhava na vida, no nome, foi quebrada. Toda a derrota que o acompanhava foi tirada. Toda a vergonha que ele vivia foi tirada da vida dele. Deus mudou a vida dele. O sujeito lá esquecido, que se via como um cão morto, agora passou a ser proprietário de terras, e muitas, e boas. 36 funcionários e comer da mesa do rei, todos os dias. Deus mudou a vida dele. E o Senhor está falando com você, porque talvez você vive a mesma situação de Mefibosete. Talvez a sua vida hoje é uma vergonha destruidora como era dele. Talvez o lugar em que você está, a situação em que você está é a mesma dele, em Lodebar, num lugar sem pasto, num lugar de miséria, num lugar de vergonha. Talvez hoje você também não pode se mover, ele era aleijado dos pés. Talvez você está amarrado
e não consegue se mover. Eu não sei. Talvez a sua autoestima, você está lá embaixo. Você não acredita em você mais. Você não tem força mais para lutar. Você não acredita. Ele se vê como um cão morto. Não sei, talvez você se vê como um derrotado, uma derrotada, uma pessoa infeliz, acabada. Como alguém que não tem mais nada que esperar. Nada de bom vai vir para você. Talvez, eu não posso afirmar porque eu não estava lá, mas pelo o que a gente lê aqui, Mefibosete não esperava mais nada de bom para a vida dele. Ele não esperava mais nada. Ele não acreditava mais que alguma coisa pudesse acontecer. Mas Deus nunca se esquece. E é isso que Deus está falando com você. Ele não se esquece dos seus. Ele não se esquece. E essa mensagem não está vindo à toa, não. Ela está vindo para abrir os seus olhos. É Deus falando com você. Dizendo que seja lá qual for a situação em que você está vivendo, Ele está garantindo mudança. Ele está dizendo que Ele não se esquece. Ele está dizendo que Ele vai virar o seu cativeiro. Ele está dizendo que Ele vai mudar a tua sorte. Ele está dizendo que Ele vai quebrar todas essas amarras, toda essa situação que você tem vivido. Que hoje é uma humilhação, uma vergonha, uma maldição. Isso não vai mais prevalecer na sua vida. Levanta o teu espírito. Levanta. Se hoje você está em Lodebar, como estava o Mefibosete, Deus está dizendo que vai te tirar daí, como Ele tirou. Ele foi tirado de Lodebar, da cidade sem pasto. E se você continuar lendo, você vai ver que ele passou a morar em Jerusalém, na cidade dourada. Já parou para pensar? Acabou. Findou o tempo do sofrimento, da vergonha. Você vê que o nome dele era um nome que trazia para a vida dele o significado, trazia o que mais e mais maldição, porque toda vez que alguém dizia, Mefibosete, estava dizendo, vergonha destruidora, venha cá. Toda vez que alguém perguntava qual o seu nome, ele dizia Mefibosete, que quer dizer o quê? Vergonha destruidora. Então toda vez que ele falava o nome dele, ele estava falando vergonha destruidora, vergonha destruidora. Então aquilo estava na vida dele. Só vergonha e destruição, mas Deus pôs um ponto final naquilo. E é isso que o Senhor está lutando para fazer você entender, que Ele está dizendo, e quer que entre no teu espírito, Ele vai colocar um ponto final nessa vergonha, nessa destruição, nesse sofrimento que você tem vivido. O mesmo Deus que não se esqueceu de Mefibosete está dizendo, eu não me esqueci de você. O mesmo Deus que mudou a vida de Mefibosete está dizendo, eu vou mudar a sua. O mesmo Deus que de humilhado colocou como um homem honrado e exaltado está dizendo, eu vou fazer por você também. Então levanta o teu espírito. Fortaleça agora. Olha a esperança. Deus espera que você seja prisioneiro, prisioneira da esperança. Abraão creu contra a esperança. Deus quer que você creia. Deus quer que você persevere. Há um tempo determinado para todas as coisas. Deus não se esqueceu de você. Deus não se esqueceu de você, como não se esqueceu de Mefibosete. Deus não se esqueceu de você. Chegou o dia da virada na vida dele. E Deus está dizendo que Ele vai virar o seu cativeiro. Ele vai mudar a tua sorte. Eu repito, Deus vai mudar a tua sorte. Deixa esse espírito entrar. Em nome de Jesus. O Deus que não se esqueceu de Mefibosete não se esqueceu de você. O Deus que mudou a vida de Mefibosete está dizendo, eu vou mudar a sua também. Amém? Em nome de Jesus. Se crer e desejar, prepare um copo com água. Eu vou voltar para orar por você. E chega de tristeza, de desespero, de amargura. Deus é com você. Deus não se esqueceu de você. Deus não se esquece. Seu Cristiano, como que estava a vida do senhor quando o senhor chegou no Ministério Mudança de Vida? Estava uma vida triste, né? Sem viver a fé viva, era uma fé religiosa, apesar de conhecer
assim, a palavra de Deus, mas eu não vivia ela como deveria viver, né? Não tinha ainda um ensinamento de uma fé viva, buscar uma intimidade maior com Deus. Na verdade, eu vinha de uma, assim, podemos dizer, de uma outra denominação, já desde criança, mas frequentava as reuniões, lia a Bíblia, mas nunca praticava, achava que era somente sem sacrifício espiritual, sem aquela busca de Deus, não necessitava, né? Não tinha realmente um ensinamento que levava a vencer e conquistar as promessas de Deus. Simplesmente era falado o seguinte: o lado espiritual é espiritual, o lado material era material. Então era ensinado a não misturar. Eu não sabia nem que era possível pedir para Deus me ajudar na situação financeira. Porque lá era ensinar, não, financeiro é material é com você. Aqui só se fala o espiritual, mas eu comecei a aprender aqui que não é assim. A gente tem que viver a fé no dia a dia, mostrar com obras mesmo. A fé sem obras é morta. Cheguei endividado e assim, confuso, né? Porque muitos anos lendo a Bíblia, e aí cresci até a dúvida em relação a Deus, né? Puxa, eu leio a Bíblia, tento ser uma boa pessoa, mas as coisas pioram na minha vida, cadê os milagres, né? E eu ficava sempre me questionando. Mas eu achava, o pessoal falava, não, é prova, você tem que passar aquele julgo da prova, né? E eu aceitava, infelizmente aceitava. Eu cheguei, num dia que eu estava muito mal no meu casamento, já estava quase no fundo do poço, eu liguei a televisão e ouvi a bispa pregando, né, um programa, e eu quase mudei de canal, mas alguma coisa me fez ainda parar no canal e ouvir. E depois daquilo eu fiquei pensando, no dia seguinte eu procurei no mesmo horário qual era o canal, consegui achar o programa, né, ouvi atentamente, busquei no site outras informações, aí comecei a ouvir a bispa. Interessante que, igual eu te falei, eu de uma só vez, num só dia, eu acho que eu vi uns 20 programas que já tinham gravado no site. E assim, eu via uma vez e falava, puxa, mas que gostoso. Eu vi a segunda vez, eu vi a terceira, e aquela fome mesmo da palavra mesmo de Deus, né? E eu sei que eu estava desempregado, estava endividado, mas várias dívidas, um nome completamente sujo no SPC. E assim, eram dívidas desde 2006. Para mim eram dívidas impagáveis. E Deus abençoou que, ouvindo a palavra, foi começando a frequentar as reuniões, começando a ofertar, né? Eu, com pouco, comecei a ofertar, às vezes trazendo alimento, alguma coisa, né? Fazendo o meu possível, o meu melhor, né? No pior eu tenho que fazer o meu melhor, né? E eu agradeço que chegou eu comecei por volta de setembro do ano passado. Já no final de novembro eu tenho uma irmã que ela tem uma empresa. Ela me ligou, eu nunca fui de pedir ajuda para a família, eu sempre tive um certo vergonha, né? Crente não deve sair pedindo, deve pedir para Deus. Eu sei que ela me ligou, ela perguntou como que está a situação. Eu falei, tá indo, né? Ela falou, você está trabalhando? Eu não podia mentir. Eu falei, não estou. Eu falei o seguinte, vem amanhã aqui no escritório, vamos conversar. Eu sei que eu acabei indo, envergonhado, mas fui. Ou seja, Deus foi abrindo portas, criando meios. Exatamente. E interessante que uma coisa foi falada aqui, qualquer oportunidade você tem que aproveitar. Você não pode desprezar. Mesmo que aparentemente aos teus olhos seja pequeno, você tem que aproveitar. E eu cheguei lá, ela falou, se você quiser ajudar no computador, vai ajudando, eu sei que você tem nível superior, vai ajudando, vai fazendo o que você pode. E eu comecei a ajudar. Passado um mês, ela acabou me dando uma proposta para eu tomar conta, gerenciar um projeto de artes, né? E marketing na empresa dela, e eu não me achei competente, né? Me achei pequeno, mas foi falado aqui na palavra, naqueles dias também, Deus mandou, que Moisés se achava pequeno diante da obra de Deus. Mas Deus não se agrada da gente rejeitar
a oportunidade de Deus, né? Deus se agrada quando a gente se dispõe a aceitar. Então eu acabei aceitando. Falei, não, em nome do Senhor Jesus Cristo eu vou. Eu sei que essa minha irmã, ela me ofereceu, falou assim, eu pago um curso para você. Acabei fazendo um curso, acabei terminando esse curso. Amanhã eu vou começar um outro curso na área de web design, né? E eu agradeço que aquela dívida que eu tinha, a minha irmã falou, eu preciso que você tenha uma conta no banco. Aí eu falei, conta no banco agora vai ser um pouco difícil. Ela falou, porque não, eu tenho algumas pendências, mas eu não quis falar, eu nunca fui de pedir, né? E aí o que aconteceu? Ela pegou e falou, faz o seguinte, faz o levantamento das suas dívidas. Eu quero só ver, só faz o levantamento. Aí eu fui levantar, quando eu levantei apareceu uma lista, né? Enorme, lá desde 2006, eu olhava para aquilo e falei, se for para eu pagar com o meu salário, coitado de mim, né? Eu não vou conseguir pagar. Aí eu mostrei para ela, ela olhou assim, falou, vamos fazer o seguinte, vamos resolver 3 dívidas hoje, no dia seguinte vamos resolver mais 3, aí acabou ficando uma dívida junto a uma instituição financeira por volta de R$7.000, né? Aí ela falou, vai lá, tenta conversar. Aí era uma dívida que eles, não espécie de cartão de crédito, coisas assim, é dívida mesmo de empréstimo que eles, muitas vezes eles não abatem mesmo, né? Mas eu acabei ligando lá. Ligando, falei, se eu pagar tanto, vocês me liquidam? Eu só sei que eles acabaram me liquidando essa dívida por, eu acho que 15% da dívida. Graças a Deus, o meu nome limpou. Todas as dívidas limparam. Faz 15 dias mais ou menos. Pude ir no banco que eu tinha uma conta já há anos, mas essa conta estava bloqueada porque eu tinha essa dívida enorme. Consegui tirar o meu cartão novamente do banco, consegui movimentar, né? Eu agradeço a Deus que Deus está abençoando. Assim, a gente sempre ouve os testemunhos e a gente nunca acredita que a gente fica meio com dúvida. Mas aqui foi ensinado a não fazer isso, a crer. E primeiro crer, para depois ver. Ou seja, para que essa pessoa entenda, para um homem que chegou no Ministério de Mudança de Vida, então, desempregado, endividado, hoje Deus honrou, se manifestou, a partir do momento que o Senhor começou a manifestar uma fé viva, está empregado, as dívidas todas quitadas e determinado a viver um ano de grandes colheitas. Sem dúvida. E também aquela coisa, a gente tem que buscar. Quando eu não posso vir na reunião, eu moro bem longe, mas quando eu não estou, todo dia eu estou ouvindo a palavra pelo site e muitas vezes não é só uma vez, é 2, 3 vezes. Igual eu falei, Deus me deu essa guia desde o começo, desde o ano passado. Todo dia eu puxo do site, faço o download, coloco no meu celular e na minha condução eu vou ouvindo a palavra que Deus dá para a bispa, o programa. Às vezes não ouço só uma vez, às vezes eu ouço 2 e parece que cada vez que eu ouço, eu entendo uma nova coisa. E não é algo cansativo, é uma coisa que alegra o espírito. Senhor Cristiano, o que o Ministério Mudança de Vida representa hoje na vida do senhor? Eu sinto que foi uma preparação de Deus. Eu sinto realmente que foi uma preparação de Deus, porque Deus vai ensinando a gente não viver uma religião, mas sim viver a palavra de Jesus Cristo. Então hoje feliz. Hoje eu estou feliz. Abençoado. Abençoado. Momento da oração. Ó Deus de Israel, eu oro por esta vida que talvez, Senhor, estava se sentindo esquecida, abandonada, deixada de lado, talvez rejeitada, menosprezada, com o sentimento de que o Senhor não a vê, não a ouve, que o Senhor não atenta para a sua dor, que ela nunca vai viver outra situação, que é o fim, que a vida dela nunca vai mudar, nada vai acontecer, que é o fim, acabou, não tem mais o que fazer, ela perdeu, ela foi derrotada, a vida dela está numa situação impossível de ser mudada, e ela não acredita mais que algo possa ser mudado. Mas o Senhor que se lembrou de Mefibosete, mostrou a tua lealdade
na vida dele por intermédio de Davi. Ele foi tirado de Lodebar. Ele foi tirado da vergonha. Ele teve a vida dele modificada, prosperada, exaltada, honrada. Talvez muitos olharam para ele e não o reconhecia. O homem que passou a comer literalmente da mesa do rei, como o Senhor fala na tua palavra, que o Senhor tira do pó, do esterco, das cinzas, e faz habitar entre príncipes. O Senhor tirou ele do esterco, tirou ele da vergonha e colocou ele literalmente para comer da mesa do rei. Dono de terras, quem poderia dizer que um dia ele ia ser proprietário de terras? Quem poderia dizer que um dia ele teria funcionários? Passou até 36 de uma vez só. Porque chegou a hora da mudança. E o Senhor está garantindo a essa pessoa que o Senhor é poderoso para fazer e o Senhor vai fazer. Que o Senhor não se esqueceu dela, que o Senhor nunca se esquece. O Senhor quer que ela se levanta, meu Pai, então passa do teu sangue sobre ela. E que essa tristeza, essa angústia, esse sentimento de derrota, de impossibilidade, de que está sem saída, de que não há meio das coisas serem mudadas, seja repreendido agora. Eu ordeno em nome de Jesus: desespero saia, agonia saia, desesperança saia, em nome de Jesus. Esse sentimento que está tudo perdido, eu repreendo agora. Dúvida, incredulidade e negativismo, eu ordeno, sai agora. Angústia, saia em nome de Jesus. Medo de perder, medo de fracassar, medo de não sair do lugar. Medo, saia. Todo espírito do medo, saia em nome de Jesus. Queima essa vida do alto da cabeça, planta dos pés. Visita ela, visita a casa dela, a família dela. Levanta essa vida agora, meu Deus. Levanta, Jesus. Cobre ela com teu sangue. Coloca a força, a paz do espírito dela. Ó, meu Deus, que ela entenda que o Senhor não se esquece dos seus. Ó, Deus, que ela entenda que isso entre no espírito dela. Que o Senhor nunca se esquece dos seus, Pai. O Senhor é leal, o Senhor é fiel, o Senhor mostrou a sua lealdade para com Mefibosete, aquele que era chamado de vergonha destruidora. Ó Deus, o Senhor está garantindo: eu mudo a tua vida, em nome de Jesus, que isso entre no coração dela. Abençoa a vida dela, meu Deus. Dá a vitória que ela está esperando, dá o livramento que ela está esperando. Vira o cativeiro dela, levanta ela com poder. Restitui a vida dela, persevera, dá um espírito de perseverança para que ela possa perseverar até o fim e desfrutar de todas as promessas. Abençoa a todos agora, meu Deus, aonde esse programa estiver chegando, lares, famílias, pessoas que têm sofrido tanto, socorre agora, ó Santo de Israel, esse pai de família, essa mãe de família, socorre a todos que estão comigo. Jesus, dá vitória a todos que nos pedem orações por cartas, e-mails, Disque Vida. Eu consagro tudo que está no receptor Escopo com água, e quando ela beber desta água, o espírito da convicção, de fortaleza vai dominar a vida dela. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores, pessoas que dizimam e ofertam na conta dos semeadores e têm nos ajudado a manter este programa. Que haja riqueza, poder, honra, conquistas, avanços, prosperidade na vida dessa pessoa, porque ela tem financiado a tua obra, que ela desfrute do melhor desta terra, que a vida dela seja plena em absolutamente tudo, que ela seja bem-sucedida. Desperta mais semeadores também para o teu reino, meu Pai, porque eu sei que essa atitude de fé, de semear no teu reino, Senhor amado, faz toda a diferença, meu Deus, porque eu sou da semente para quem semeia, e quanto mais plantamos, mais colhemos, e aquele que planta, colhe. Se ela plantar no teu reino, ela vai colher, sem dúvida nenhuma. Seja com todos, meu Pai, abençoa com força e paz, com entendimento, alegria no espírito e convicção de vitória. Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, amém. Amém e amém. Graças a Deus. Amém. Graças a Deus. Deus nunca se esquece. Com muita fé e convicção. Beba comigo e toma posse da alegria, da paz e da vitória na tua vida.
Amém. Graças a Deus. Olha o Disque Vida aqui, pode ligar para nós. Celso Garcia, 777 no Brás, é onde eu fico e onde vou estar hoje às 19h30 com a vigília do Melhor da Terra. E eu tenho convicção que vai ser um dia de vitórias para nós. Uma reunião de poder para as nossas vidas. Viu? Unção de vitórias. Vença os obstáculos e esteja entre nós. Se ele não vier, eu vou continuar aqui, falando de vida e mudança de vida. Conte conosco sempre. Amém.